A gente teve a notícia da BlackRock fazendo esse pedido em relação ao ETF do Ethereum. Muitas pessoas já comentaram em relação a essa notícia, as partes positivas disso. Eu concordo que a gente pode ter sim uma ação, por exemplo, positiva de preço, mas eu falo nesse vídeo também o que eu vejo com uma grande problemática no Ethereum, que eu já gravei até outros vídeos anteriormente falando sobre isso, e nesse vídeo a gente destrincha mais esse pensamento com essa novidade envolvendo BlackRock e Ethereum. Será que a BlackRock pode matar o Ethereum? Então me acompanha que tudo isso é logo após a vinheta. Seja muito bem-vindo, oficialmente você está na Liga Cripto, eu me chamo Mário, muito prazer, caso você não me conheça, e se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever, ativar o sininho e ficar por dentro dos tempos mais emocionantes que a gente tem para viver daqui para frente, envolvendo o mercado cripto, envolvendo o macro, envolvendo finanças de maneira geral. E é claro, se você já conhece o nosso trabalho, solta aquele like logo de início, a gente agradece aqui com o nosso coração de Fibonacci. Bom, família, trazendo essa postagem aqui recente, ela diz que o iShares Ethereum Trust acaba de ser registrado em Delaware. Para fins de contexto, o iShares Bitcoin Trust da BlackRock foi registrado de maneira semelhante 7 dias antes de apresentarem o pedido de ETF à SEC. Então, ali não é um ETF spot do Ethereum, mas a ideia aqui é que o Ethereum estaria seguindo os passos do Bitcoin. E, de fato, lá no início a gente teve também o Bitcoin Trust da Grayscale, que hoje em dia já tem aí o pedido para ser reformulado, né? Fazer ali uma mudança para se tornar um ETF spot. Então, sem dúvida, se a gente pensar ali em cascalhos de curto prazo e observar o que está acontecendo com o Bitcoin, pode ser algo positivo para a ação de preço. Apesar de não ser tema desse vídeo, eu trago essa notícia que os Estados Unidos podem acabar com o DeFi a menos que o IRS altere o curso sobre regras tributárias, Blockchain Association. Bom, não dá para entender ali com precisão, né, por conta dessa tradução, mas de maneira resumida, o que diz aqui é que os Estados Unidos está mudando, querendo mudar, na realidade, a classificação para broker, né, a palavra corretor, em relação a como esses impostos são coletados. Então, se eles fizessem essa mudança, incluindo DeFi, incluindo cripto, isso seria extremamente prejudicial aí para o sistema, porque, por exemplo, a Uniswap seria uma plataforma de broker. Se você faz uma conexão da sua MetaMask com alguma outra plataforma em que você possa fazer troca de ativos, então você já estaria incluso regulamentação nessa nova taxação, o que seria ali extremamente prejudicial para o ecossistema, e isso, obviamente, envolve o Ethereum, mas não só o Ethereum. Então, como o ponto aqui principal é falar dessa questão ali da BlackRock estar adotando o Ethereum, podendo lançar esse ETF spot futuramente, eu não vou me prender ali a linhas gerais de raciocínio, mas essa notícia que eu trago hoje também já é um ponto de relativa preocupação. Só que a minha maior preocupação, e aí mais uma vez voltando para o Ethereum, como é que a BlackRock pode destruir de fato ali a economia do Ethereum, né? Ou pelo menos a descentralização que ainda é vendida, né, no termo de finanças descentralizadas. Então, o Bitcoin, para mim, ele não tem problemas, mas o Ethereum, a gente vai entrar aqui na causa principal. E, como eu disse aqui, esse vídeo não é no intuito aqui de causar um FUD, que você venda seus Ethereums. Eu mantive, né, as minhas posições de Ethereum, venho acumulando ali com menos intensidade, digamos assim, mas até o problema, tá, que eu vou trazer aqui, se tornar de fato um problema, eu acredito que a gente ainda possa tirar, a gente vai ter janelas de oportunidade para tirar cascalhos e lucro no Ethereum. E como eu tinha comentado também, as bases das preocupações desse vídeo, eu comecei a trazê-las lá num vídeo anterior, que eu vou deixar aparecendo aqui logo em cima, para caso você tenha interesse para acompanhar o início aí dessa jornada, onde eu passo ali pelo MavWatch, que eu comento da censura que já acontece no Ethereum hoje, mas seguindo adiante, para começar, fazendo um resuminho, a gente tem aqui a principal causa, né, a principal diferença do ETF do Bitcoin não ser um problema e do Ethereum ser, para mim, é a forma como a rede, como é feita a manutenção, a validação da rede. Então a gente tem o Bitcoin ainda com Proof of Work e o Ethereum no Proof of Stake. O Proof of Work, qual é a grande questão? Obviamente que eu, particularmente, vou seguir acumulando satoshis, não um papel que me traz ali, que é atrelado ou que me traz ali um certo lastro a uma posição de Bitcoin que eu não sei onde está sendo custodiada. Mas, de certa forma, por mais que pessoas comprem, né, esse ETF do Bitcoin e não saibam ali que não tem de fato o ativo, isso não é um problema para mim ou para você que tem satoshis. Inclusive, isso pode ser positivo pampando o preço. Só que de maneira ali da manutenção, da segurança da rede, da privacidade e da resistência a censuras, isso não mexe em nada com o Bitcoin.
porque, como eu disse, é aí que mora a grande diferença. Ter mais moedas no Proof of Work não te dá nenhuma vantagem em termos de controle da rede, só que o Proof of Stake, isso não é verdade. Dentro do Proof of Stake, isso não se confirma. Então, 2 pontos ali que eu comento no vídeo anterior, é que o Ethereum ele já é questionado em relação ao seu pre-mine, ou seja, o seu lançamento. Muitos insiders puderam participar, ou seja, não era um lançamento público, como foi do Bitcoin. Então, subentende-se, especula-se que algumas pessoas com posições de liderança, com posições privilegiadas, tiveram acesso a esse pre-mine, e isso, obviamente, ele não é muito correto se você pensar ali em finanças descentralizadas, se você pensar de uma maneira ali de mercado livre, tá? Fora isso, quando o Ethereum migrou ali de Proof of Work para Proof of Stake, o famoso merge lá em setembro de 2022, a gente já vê ainda hoje, né, na minha opinião, uma parte é movimento natural, o Ethereum perde dominância em relação ao Bitcoin, mas a grande verdade é que o Ethereum era Proof of Work. Então, toda essa recuperação que ele vem fazendo também levava em conta a forma de manutenção daquela rede. Então, quando a gente tem agora o Proof of Stake, de certa forma, eu acredito que o Ethereum vai ter ali a possibilidade de a gente tirar cascalhos, como eu comentei aqui no início, de recuperar parte dessa dominância perdida para o Bitcoin, mas eu não sei de maneira ali a longo prazo quais serão as consequências, né, do the merge, ou seja, da mudança ali do Ethereum para Proof of Work, desculpa, para Proof of Stake. Bom, família, no meu último vídeo, em que eu comentava ali de altcoins promissoras, eu já comentava, né, que a gente chegava aqui no par Ethereum Bitcoin no gráfico semanal num ponto aqui de sobrevenda que historicamente a gente não tinha chegado, ou pelo menos foi muito raro, tá? A gente chegou aqui em 2019, uma vez um pouco mais embaixo, mas são níveis semelhantes ao nosso fundo de 2018. Então, isso me dava ali uma segurança a mais, fora outras análises, de que o Ethereum estava pronto para reagir e, de fato, ele recuperou aí parte do mercado do Bitcoin. A gente está falando do momento presente, algo em torno de 8%. Só que, como eu tinha dito, né, desde o merge do Ethereum, desde setembro de 2022, o que aconteceu até o tempo presente foi o Ethereum perder 30% para o Bitcoin, lembrando, até o tempo presente. Como eu disse, acho que o Ethereum pode se recuperar, mas a grande questão para mim foi a mudança da forma como a sua blockchain, né, é validada, né, as operações, as transações são validadas. Então, seguindo mais adiante, adentrando o problema de fato ali envolvendo a BlackRock e o Ethereum, com o ETF, o investidor ele vai dar dinheiro para a BlackRock, que vai pegar essa verba e vai comprar Ethereum. Em seguida, supostamente ele deve depositar esse Ethereum na custódia da Coinbase, que é regulamentada, que funciona dentro dos Estados Unidos, para dar lastros a essas posições do ETF do Ethereum. Em seguida, né, eles têm a opção de fazer o staking ou não fazer o staking. Só que ao não fazê-lo, né, lembrando que para fazer o staking você precisa ter ali o seu node próprio, você precisa ter 32 Ethereums. Como para pessoas comuns isso é mais complicado, a gente está falando de uma quantia alta de valor, para essas grandes instituições, isso é ridículo, né? Então, provavelmente, se eles não fizerem o staking do Ethereum, o que eles estão fazendo é deixar dinheiro na mesa para que outras pessoas, outros validadores ganhem esse dinheiro. Então, na minha opinião, eles farão o stake do Ethereum, porque com isso eles estão ganhando recompensas, né? Um dinheiro fácil, uma coisa que esses caras gostam é dinheiro, sem dúvida alguma. E quando você faz o stake do Ethereum, você é escolhido para produzir e validar o próximo bloco na proporção de Ethereum que você tem em staking. E quanto mais Ethereum, ou seja, mais blocos, e quando você é escolhido para produzir esse bloco, você pode escolher que transações são incluídas naquele bloco, e isso lhe dá o poder de censura, tá? Como eu já mostrei no último vídeo, pelo MavWatch, isso já acontece. E a minha ideia é que com a junção aí do ETF, do Ethereum, né, da BlackRock, fazendo a custódia na Coinbase, que é um grande validador aí também, um grande centro de staking, isso ainda não é um grande problema, mas a Coinbase tem a capacidade para se tornar um validador ainda maior, gigante na rede. E quando isso acontece, a resistência contra a censura da rede cai por terra. Além disso, com a regulamentação desse validador, ou seja, com a Coinbase, né, regulamentada pelo governo americano, o governo americano pode pressionar tanto a BlackRock quanto a Coinbase para eles fazerem o que eles quiserem. Se isso não é um problema para você, tá, é melhor você continuar usando Fiat, quem sabe o PayPal, a Venmo, né? Mas, brincadeiras à parte, para mim tá o endgame aí de moedas, né, e blockchains, no caso, ou seja, a centralização desses validadores perante entidades reguladoras, custodiantes e etc. Então,
Na minha opinião, tá? Mais uma vez, o intuito desse vídeo não é FUD. Eu acho que pode gerar, sim, uma pressão interessante de preço, né? Uma pressão compradora muito positiva. Porém, eu vou realizar cascalhos, né, ao longo dessa subida, ao longo dessa bull run. E não só o Ethereum, tá? Mas a maioria das minhas altcoins eu realizo lucro não para comprar uma posição maior desses tokens, e sim para comprar Satoshi, que é, para mim, ali a grande salvação, ou pelo menos a grande opção que a gente tem, de fato, de ter uma economia segura, descentralizada, em que você tenha algum tipo de privacidade ainda no mundo que a gente tem aí adiante. Então, antes de dar a mensagem final desse vídeo, eu só queria ressaltar que nós estamos aí com uma promoção de Black Friday no nosso curso. Não é esse cupom aqui, Família Cripto, mas o cupom especial está na descrição desse vídeo e eu só estou mostrando isso para quem realmente fica até o final e ainda pega aí de lambuja essa promoção para ter muito mais conhecimento em menos tempo. Lembrando também que se você tem interesse em negociar criptoativos, a Bybit é a nossa plataforma parceira, seja para compras de alavancagem, né, operações de alavancagem, ou também compras spot. Família, a última mensagem desse vídeo é que nós temos que ser ágeis, porque o tempo de você ser obrigado a ser complacente vai chegar. Já comenta-se, né, a gente já trouxe alguns vídeos passados em relação ao RPC, a gente falou no curso, né, como alterar o RPC da MetaMask, mas também existem leis, né, provisórias, pelo menos por um instante, para que usuários de MetaMask sejam obrigados a fazer KYC. Então, família, o tempo do controle está chegando e, na minha opinião, o melhor ativo que você tem para fugir desse controle é o Bitcoin. Mais uma vez, não é FUD com Ethereum nem com qualquer outro criptoativo, mas eu, particularmente, quando eu penso em cascalho, eu penso em transformar isso em Satoshi. Então, fico por aqui. Grande beijo, espero que vocês tenham curtido e até a próxima, família. Fui!